prática da nossa aula de repetições. Aqui na nossa tela a gente tem um exemplo, é o exemplo 01, onde eu tenho lá o nosso for. Então, for let x número 0, condição x menor do que 10 e implemento x++. Ok? Nós já vimos isso aqui na aula de conceito. Agora vamos lá, rodando o nosso código, npm run, rodar. Olha o que ele imprime para mim. Imprime os números de 0 a 9. Zanata, de 0 a 9? Por que de 0 a 9? Ora, porque a minha condição é enquanto x for menor do que 10. Então, enquanto x for menor do que 10, eu imprimo. X começa com 0, a condição é x menor do que 10 e eu incremento x++. Se eu tivesse feito aqui agora duas coisas, vou fazer a primeira modificação para a gente ir de leve. Se eu faço mais x, olha só como que ele imprime a partir de agora a minha impressão. Olha só, exemplo 01, vai de 0 de novo até 9. Zanata, mas foi a mesma coisa. Olha só, o primeiro de 0 a 9 e o segundo também de 0 a 9. Sim, por quê? Porque essa determinação do fluxo, ela é feita dentro do for. Então a forma como você está incrementando isso não tem problema aqui na sua variável. Você poderia, para você fazer uma alteração nesse sentido, você tem que fazer no valor inicial de x. Então, se x vale 0 inicial, ele está imprimindo de 0 a 9. Perfeito? Aí eu quero que imprima 10. Então a minha condição x menor ou igual a 10. E aí eu tenho a minha impressão de 0 a 10, que é a minha condição do meu loop, a minha condição do meu for. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ao invés de eu fazer x++, eu fazer x igual a x mais 2. O que ele está fazendo aqui? Automaticamente, ele vai imprimir 0 a 10. Perfeito? Ah, então agora eu posso colocar o menor do que 10, que ele vai imprimir quanto? De 0 a 8. Beleza? Ou seja, automaticamente ele faz para mim o loop enquanto aquela condição for verdadeira e eu vou executar exatamente nesse passo. Olha só o fluxo de execução aqui. Ele pega e coloca para mim o x valendo 0 como primeiro argumento. Então ele entrou no seu fluxo x valendo 0. Beleza. O que ele faz agora? Ele testa a sua condição. X é menor do que 10, ele vai entrar no fluxo. Se o x não for menor do que 10, ele não entra no fluxo. Tá? Ali de cara ele faz a sua primeira condição. Entrou dentro do fluxo, o que ele faz aqui no caso? Ele vai pegar e vai imprimir o 0. Perfeito. Aí, a partir desse momento, ele executa a outra instrução. X igual a x mais 2. Então, x passa a valer 2. E aí ele volta e testa a sua condição. É menor do que 10? É. Continua. Então aí ele acabou imprimindo 2. Incrementa, ele vale 4. É menor do que 10? Continua. Incrementa, 6. E assim sucessivamente. Esse é o ciclo de execução dele. Então se a gente for enumerar aqui, olha, primeiro ele faz aqui, perfeito? Aí ele testa a sua condição, depois ele entra dentro do seu fluxo, depois ele incrementa, testa a condição de novo, entra no fluxo, incrementa, testa a condição, entra no fluxo, e aí ele vai até essa condição ser verdadeira. Quando essa condição for falsa, aí ele já cai fora do fluxo e pega a sua execução aqui depois do seu bloco e continua a sua execução de JavaScript. Beleza? Então aqui está o nosso primeiro exemplo, tela gravada para você. Agora vamos para o segundo exemplo. Vamos lá para o exemplo número 2. Nós vamos pegar aqui, vamos tirar esse cara por enquanto. E vamos deixar o exemplo número 2 acontecendo na sua tela. O exemplo número 2 aqui, eu uso o in. Então eu declarei um array. Esse array aqui, ele está com Flick, cursos e Zanata como conteúdo. Perfeito? Então let nome está aqui, ó. Flick, cursos e Zanata. E estou usando o operador in. Então let x em nomes. Ou seja, x dentro de nomes. Perfeito? E agora olha como ele executa para mim x em nomes. Vamos lá, Ctrl S, gravei. E aí ele executa para mim 0, 1 e 2. Quando eu uso o in, ele está pegando o quê? Ele está pegando o nome da propriedade. Aqui, como eu não tenho nome de propriedade, isso aqui não é um objeto,
isso daqui é um array, então ele vai pegar o índice desse array. Então o x em nomes, o x vai retornar primeiro, segundo e terceiro elemento, 0, 1 e 2 do meu array. Perfeito? E depois eu tenho quem? O x off. Lembra disso? Agora nós vamos para o x off nomes, que é o outro exemplo que eu dei para vocês aqui. No caso do x off nomes, ele vai pegar para mim o quê? Ele vai pegar o que eu tenho dentro da variável nomes. É diferente de x in nomes. Olha só aqui, x off nomes. Ele está me dando o quê? Ele está me dando um erro. Por quê? Porque esse nomes aqui não está declarado. Eu vou declarar ele de novo aqui, olha. Vou pegar esse let aqui, tirar fora do meu comentário e ele vai declarar e vai cortar esse erro aqui para mim. Quando eu gravo esse cara, olha só como é que está o meu exemplo aqui. Exemplo 03. Eu tenho aqui exemplo 03, off, Flick, cursos e Zanata. Então, dessa forma, o que ocorre? Se eu uso in, eu estou pegando o nome da propriedade. Se eu uso off, eu pego o conteúdo daquela propriedade. Se fosse um objeto, ele iria me dar lá o nome das propriedades daquele objeto ou os conteúdos das propriedades daquele objeto. Agora um pouquinho de exemplo de while. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui o nosso comentário. Vamos deixar tudo comentado e vamos começar agora com o nosso while. Esse código vai para você na sua aula, vai estar no descritivo do vídeo. Então, o while. O while, lembra que ele tem dois whiles? Eu tenho while do, while condição e do while. Vamos começar com while condição. Então, na mesma forma como nós fizemos, só que agora eu tenho que declarar essa variável antes. No for, eu declaro dentro do for a variável. Aqui eu tenho que declarar ela antes. Então, eu vou dar um let, contador do tipo número, igual a 0. Aí eu ponho while, contador, olha só agora, presta atenção, plus plus, menor do que 10, abro meu bloco de códigos e escrevo console.log, valor de contador, dois pontos, vírgula, contador. Perfeito. Então o que eu fiz aqui? Eu estou atribuindo valor 0, testando se contador plus plus é menor do que 10 e estou imprimindo o contador. Olha o que ele vai imprimir para mim aqui nesse caso do código. Ele imprimiu de 1 a 10. Agora não está mais de 0 a 9, Zanata. Exatamente. Agora ele está de 1 a 10. Como que é a lógica disso? Como é que muda um pouquinho a lógica do while para o for? Parece a mesma coisa, a mesma estrutura de repetição, mas ela não é. Você tem que entender como que isso funciona. Vamos lá, vamos detalhar isso aqui. Então, no caso do while, primeiro declarou uma variável. Essa variável ela foi fora do laço. Então, essa variável contador, ela existe depois de você executar o while. Lá no for, a variável só existe dentro do bloco do for, porque ela foi declarada dentro do bloco do for. Então, eu posso declarar a mesma variável várias vezes. Aqui no while não tem jeito. Se eu tiver dois blocos, cada bloco vai ter que trabalhar com uma variável diferente. Ou a mesma variável transformada, etc. Certo é que a condição do while, ele vai testar com variáveis que estão em outro escopo do meu código. Já dentro do for, aquela variável testada está dentro do escopo do for. Ou pode ser fora também. Aí é uma questão da sua lógica de programação. Segundo ponto aqui. Agora eu faço o while contador plus plus menor do que 10. O que eu fiz? Primeiro eu testo. Então, no primeiro teste aqui vai dar, enquanto 0 menor que 10, aí ele incrementa 1 no contador. O contador passa a valer 1 e aí ele entra, valor de contador e imprime. Por isso que ele imprime 1. Ele testou antes, entrou e depois ele incrementou. Agora, aquele esquema de mais contador ou contador mais, ele passa a fazer muita diferença. Lembra que no for, que eu mostrei para vocês, não faz diferença nenhuma? Olha só agora no contador. Então, só para lembrar, aqui eu estou imprimindo valor de contador de 1 a 10, perfeito? Agora eu vou fazer mais contador. Estou invertendo a lógica. Olha o que ele vai imprimir, de 1 a 9. Ele já não imprime mais o 10. Por quê? Porque agora ele incrementa primeiro o contador e depois ele testa a condição.
Olha a diferença que dá em programação, a diferença que dá isso daqui dentro de uma lógica. Fechou? Vamos agora para o do while, última prática da nossa série de repetições. Olha só aqui, vou deixar para você novamente no seu código, dentro do seu programa, dentro da sua aula. Então, exemplo número 5. Agora nós vamos para o do. Vou fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de fazer while, condição, eu vou fazer do, e agora esse while aqui, ele está lá embaixo. Lembra disso? Essa é a sintaxe. Então, um testou em cima, agora o outro vai testar embaixo. Como você vai executar seu código aqui na mesma... pode ser que você não tenha comentário aqui, isso aqui vai dar um erro. Então eu vou colocar let contador do. Então a minha variável agora chama let contador do, ok? Para diferenciar as duas variáveis aí, no caso de você descomentar o código todo e rodar todos os exemplos de uma vez só. O que acontece aqui? Olha só, exemplo número 5 do. Let contador do number igual a 0, então eu coloquei essa variável valendo 0. Executo primeiro valor de contador e imprimo o valor de contador. E aí eu faço enquanto, aí eu somo, vai dar 1 menor que 10. No segundo, 2 menor que 10. E assim por diante. Olha só o que vai acontecer aqui no meu código. Exemplo 5 do. No primeiro imprimiu de 0 a 9. E no segundo, será que você já conseguiu resolver o problema de lógica aí? Imprimiu de 0 a 10. Zanata, não mudou muito. Nesse exemplo, não mudou. Mas o que você tem que tomar cuidado é que, quando eu faço while, condição e bloco, ele testa antes de entrar. Quando eu faço do, bloco, condição, ele testa depois que ele entrou. Beleza? Bora para a próxima aula. Se você gostou, curte, compartilha, continua acompanhando. Tem o grupo do Telegram para você acompanhar. E cuidado agora, porque você precisa de aula de lógica, você precisa de exercício de lógica, e isso está disponível através do grupo do Telegram, e as aulas ao vivo para você tirar suas dúvidas. O código está começando a ficar grande, a gente está começando a aumentar a complexidade. Próxima série nós vamos falar sobre classes e como é que você divide seu código. Então é super importante que você tenha até agora todo o seu conteúdo bem assimilado. Então, se precisar, faça aulas ao vivo comigo, revise suas aulas, assista novamente, entra no grupo, coloca suas dúvidas, pega os exercícios, faz os exercícios e tira dúvida comigo no grupo do Telegram ou nas aulas ao vivo. Valeu, até mais!